Excelentíssima presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Passira, doutora Mariana, que enche de orgulho a defesa pelo fato de Vossa Excelência ter sido forjada na advocacia e Vossa Excelência provou do céu e do fel de nossa árdua militância, e é com muito orgulho de dizer que Vossa Excelência nos trata bem, Vossa Excelência respeita a advocacia como uma função constitucional, porque, além de ser juíza, já foi advogada, inclusive por um bom tempo. Aos serventuários desta comarca, os meus cumprimentos, e Silvana da limpeza, que serve o cafezinho, que deixa o fórum todo arrumado para que a gente possa trabalhar, ao Marcos, oficial de justiça, sempre muito diligente, ao chefe de secretaria, Jailson, que está quase virando paciência, mas sempre muito diligente, atendendo com muita paciência, e Leide, a assessora da juíza, que também trata os advogados de maneira equilibrada, sem hierarquia com o Ministério Público, pois não há hierarquia nenhuma entre a advocacia, o Ministério Público e a magistratura. Fica os nossos cumprimentos. Eu quero cumprimentar também, de forma individual, o assessor do Ministério Público, nosso amigo Luiz Otávio, que não obstante não fazer carreira no Ministério Público, tem uma enorme vocação e é paciente, atende a nossa população, inclusive com demandas que nem sejam da competência do Ministério Público, mas está sempre diligente, ouvindo as pessoas, e nós, como cidadãos pacientes, temos que reconhecer essa sua qualidade, nossos cumprimentos. Eu gostaria de dizer que eu tenho, e vou levar isso para toda a minha vida, tenho muito orgulho de dividir esta tribuna, os embates ideológicos que nós temos, com o doutor Francisco Júnior, carinhosamente chamado por Júnior. Na minha história de 15 anos de advocacia, eu tenho encontrado com profissionais belíssimos na área do direito. E entre esses profissionais belíssimos, vocacionados, estão Vossa Excelência, doutor Francisco, pois encarna, materializa bem a função de promotor de justiça. O promotor não é simplesmente um órgão de acusação, ele promove a justiça. Então, eu costumo dizer que dos júris que eu tive aqui com Vossa Excelência, eu não gosto de dizer que eu sou muito bom, eu sou bom, que eu já gosto de deixar bem detalhado, de instruir o júri no interrogatório. Eu prefiro dizer que os meus clientes estão sempre com a razão, que Vossa Excelência, acompanhando sempre, de forma razoável, de forma equilibrada, promovendo a justiça. Então, fica aqui os cumprimentos da defesa. Quero cumprimentar aqui, senhoras e senhores, os acadêmicos de direito que ficaram até esta hora, os familiares da vítima, os familiares dos réus. Sei que esse é um momento difícil. Juntamente com os réus, quero saudar e cumprimentar vocês, pois esse é um grande dia e dia decisivo. E mais inquietação é dos réus, porque passam o dia todo ouvindo falar sobre eles e eles sem poder se manifestar, a não ser no momento de seu interrogatório. Então, fica aqui os nossos sinceros cumprimentos. E por último, eu deixei os cumprimentos para Vossas Excelências, que deixaram o conforto de suas casas, deixaram os seus afazeres, deixaram seus familiares para vestir o manto da justiça, para estarem aqui sob uma grande responsabilidade,
para estarem aqui exercendo uma função constitucional. Porque a Constituição Federal elegeu vocês como juízes populares, dando uma enorme responsabilidade. Essa responsabilidade a defesa pede para que Vossas Excelências, quando passassem essa porta de vidro, deixassem os conceitos pré-constituídos, os pré-conceitos dos acusados do lado de fora, que analisem esse julgamento somente pelo que está dentro do processo, pelo que foi colhido de provas, de elementos que vão, obviamente, consubstanciar a decisão de vocês. Pois vocês não terão pesos na consciência de terem cometido um eventual erro, de, por exemplo, numa condenação, estragar os melhores dias das vidas dos réus, que são jovens, que precisam cuidar de filhos, que têm mãe, que têm pai, que têm família, e que merecem voltarem para a sociedade. Então, eu peço que Vossas Excelências julguem com equilíbrio e analisando a prova que está nos autos, para que esse peso não seja carregado por toda a vida de vocês. Em processo penal, o artigo 129 da Constituição Federal diz que o autor privativo da ação penal é o Ministério Público. A ele, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal, incumbe a responsabilidade de provar o que alega. O artigo 157 em diante prevê várias modalidades, várias maneiras do Ministério Público trazer essa prova ao processo. Entre elas, busca de apreensão, reconhecimento de pessoas, testemunha, confissão do réu e perícia e exame de corpo de delito, caso no crime, no fato típico, antes jurídico e culpado, esse é o crime, caso deixe vestígios. E de fato, a hipótese dos autos deixaram vários vestígios. O que a defesa, a tese de defesa, vinha trazer para Vossas Excelências é de que as perícias foram colhidas de forma capenga, de forma frágil, porque a perícia traumatológica ela não pode ser substituída por uma alta hospitalar, de jeito nenhum. A perícia traumatológica, que tem que ser feita por peritos oficiais, está lá no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, tem que ser peritos oficiais. Por que tem que ser peritos oficiais? Porque eles têm a técnica de dizer orifício de entrada, orifício de saída, o halo de enxugo, portas estreladas, se foi de perto, se foi de longe, se houve tiro, se não houve. Então, a defesa, ela primeiro tem que escutar o seu cliente. Os meus clientes tiveram a tese, como Vossas Excelências viram aqui, de que realmente esfaqueou a vítima em defesa de seu amigo, e o outro de que não foi ele, de negativa de autoria. E eu disse, eu vou ter que ir como um leão para o tribunal do júri, porque existem elementos que provam o contrário. Como o doutor promotor foi bem perspicaz, mostrou no mínimo 3 ou 4 documentos que dizem que foi lesão por disparo de arma de fogo. Embora aqui no meio do processo foi confuso, porque essa perícia não foi feita logo perto de junho. Essa perícia foi feita bem depois. Aí
processo só veio a alta hospitalar. A alta hospitalar, os médicos não são peritos. Mas, ainda assim, ficou-se a alta hospitalar e a defesa dizendo: rapaz, cadê o laudo? Cadê o laudo? A juíza anterior expediu ofício várias vezes. O Ministério Público também, diligentemente, pediu. E sabe quando é que esse laudo veio chegar nos autos? Quase 3 anos depois. E os réus ficaram presos por 3 anos. Eu vim para esse júri revoltado por esse motivo, não por culpa do juízo, não por culpa do Ministério Público, mas porque o IML não enviou esse laudo por 3 anos, mas se fosse comigo, eles tinham enviado. Porque ontem, essa foi a minha maior revolta, eu fui dormir quase chorando. Ontem, no Congresso Nacional, se proibiu de só investigar o presidente da República, com várias provas, com escutas, todo mundo dizendo que o cabo pegou dinheiro, que desviou milhões, bilhões. E aqui estamos nós, julgando esses pobres coitados, que não são santos, mas que não mereciam estar 3 anos presos nesses autos. De forma alguma. Então, eu vim para fazer esse grande embate teórico, embora que esse embate seria uma luta de Golias e Davi, porque o doutor promotor, o doutor Francisco, ele tem uma oratória, ele é catedrático de direito penal na faculdade, ele tem longa experiência, e eu, esse humilde defensor, só tinha uma baleadeirazinha. A retórica realmente é bastante diferente, principalmente do tecnicismo jurídico. Então, eu gosto mais de me despir desse tecnicismo jurídico e tentar explicar um pouco do que aconteceu nos autos. Mas eficaz, de forma brilhante, o Ministério Público fez as vezes da defesa e esclareceu o que de fato aconteceu. A defesa, inclusive depois dos interrogatórios de hoje, vai de encontro à tese levantada pelo seu cliente, que adota, possivelmente, legalmente falando, que adota a tese da legítima defesa. E, em relação a Leandro, e legítima defesa de terceiro em relação a Clérison. Hoje, em todas as ouvidas aqui, juntando tudo, nós podemos tirar o que de fato aconteceu. A história não foi bem de uma nem bem de outra testemunha. Não ficou provado tudo o que aconteceu na fase do inquérito. Não ficou provado tudo o que aconteceu de fato na fase da instrução. A gente conseguiu perceber o que de fato aconteceu agora, no plenário. E a vítima, ela contribuiu de forma importantíssima para a elaboração da tese de defesa, da legítima defesa, pois a gente sabe que ela era forte. Mas se eu dissesse, antes de ouvir a vítima, que ele tinha levado 2 tiros, 4 facadas, ainda continuou batendo, era capaz do pessoal rir de mim. Eu disse, Pepe, eu acredito, agora é complicado para a gente provar isso, mas eu acredito assim. A sorte é que a mentira não se mantém por muito tempo. A própria vítima esclareceu os fatos. Foi ela quem iniciou uma discussão anterior, por meados de maio de 2014. Foi ela, e isso a gente pode tirar do bojo dos depoimentos, foi ela que perseguia os réus. Aliás, o réu, porque Clérison não teve nada a ver com isso. Ele não agiu
por vingança, até porque ele nunca tinha tido confusão com Lamartine. Mas Lamartine, ele foi quem procurou. E ficou muito claro aqui, quando vocês entenderam o Broglie, o caminho, o mapinha, viram que os dois estavam com medo. Essa foi a conclusão lógica que todos tiraram. É que os dois estavam com medo. Leandro comprou essa arma e começou a espalhar que estava armado, mas sem bala, e aí há uma discussão, eu não vou entrar mais nessa discussão, mas ele estava claramente com medo, porque Lamartine já tinha fama de que era bom de tapa e não queria mais uma vez levar uma pista. Não agiu por vingança, não tentou matar a vítima, e isso clareou mais ainda quando a testemunha do Célia, que é madrinha das filhas da vítima. E aí, como eu já sabia o que poderia acontecer, eu disse, não, eu vou confiar no depoimento. E eu não contraditei, porque eu poderia ter dito, não, pela intimidade o depoimento não é travado. Mas não se tinha a intenção aqui de dizer verdades, até porque o próprio Lamartine já tinha falado tudo. Então o Célia esclareceu que ele, Leandro, não teve a intenção de matar. Ela não falou da participação de Pepe, porque ela não viu, mas ficou claro, cristalino, que aquele caminho era tanto para a casa da vítima, Lamartine, como também era o caminho próprio da esperança, aonde os réus iam. Ficou claro que eles em nenhum momento tiveram o ânimo de Necron, a vontade, o desejo, a intenção de ceifar a vida da vítima. Tanto é, Clepson foi claro no depoimento dele, dizendo que não, se eu quisesse ter continuado, eu teria. Mas eu só estava agredindo ele enquanto ele estava me agredindo. Eu só estava dando a cunhalada enquanto ele estava me agredindo. Foi até espantoso para a gente saber que depois de 3 facadas, 2 tiros na barriga, as agressões continuaram. Não foi invenção do réu, não foi invenção de testemunha, mas foi sim a versão da própria vítima. Vejam como a verdade vem à tona. E é nesse imbróglio desde o início do processo que hoje em plenário ficou tudo esclarecido. O doutor promotor muito bem explicou o Instituto da Legítima Defesa, que está posta no artigo 25 do Código Penal, 23 e 25, e explicou minuciosamente que os réus, se utilizando moderadamente para repelir, para afastar uma agressão atual, injusta, atual ou iminente, era injusta porque ficou provado que a vítima foi quem seguiu o réu. Era atual porque foi na hora, não era nem iminente, era atual. E se utilizou dos meios necessários para repelir essa agressão. Quais são os meios necessários? É o que ele tinha na hora. O que é que ele tinha na hora? Ele tinha garrucha, Leandro tinha garrucha e Pepe tinha o punhal. Eles não fizeram mais nada do que a lei exigisse deles. Talvez se nós estivéssemos lá, na situação dos réus, faríamos a mesma coisa. É complicado a gente pedir para que os jurados, principalmente mulheres, se coloquem na situação do réu, pela fragilidade, enfim. Mas que dá para a gente fazer um exercício psicológico e analisando a situação de longe como aconteceu. E de fato essa é a única versão que se coaduna com a verdade dos fatos. Então, eu peço a Vossas Excelências para decidir meramente de acordo com esses fatos que vieram à tona, com esses fatos que estão nos autos. Porque
costumo dizer que todo advogado criminalista é um grande cristão. Porque o criminalista, ele não ama o pecado. Ele ama o seu próximo. Ele ama o pecador. Como Jesus também. Jesus não queria os salvados, ele queria os doentes. Então, ele amava o próximo como nenhum de nós nunca amou. Ele veio trazer essa lição. E é isso que eu venho fazer aqui, com Vossas Excelências. Eu não venho amando o pecado, eu venho amando o meu próximo. Eu quero dar uma segunda chance a eles para a sociedade, para ser reinserido na sociedade. E eu queria que essa chance vocês dessem a eles. Porque julgar o próximo é algo complicado. Eu arrisco até a dizer, eu não sei se tem outras pessoas que não são cristãos aqui, mas em Mateus diz que a dureza que a gente julga o próximo é a exata dureza que nós seremos julgados por Deus. Então é por isso que Vossas Excelências têm que analisar o que está nos altos e julgar o que está nos altos, para que não tenham esse peso na consciência. E na resposta dos quesitos, já adentrando aí, não vou me debruçar muito sobre o tema, pois o doutor promotor também esclareceu os fatos. Em relação a Leandro, vocês vão ser quesitados. Vão ser dois tipos de quesitos. O primeiro é para Leandro. A letra A, na madrugada do dia 1 de junho, em via pública Nova Capitã, na cidade de Passira, a vítima Lamartine, Miguel da Silva, foi atingida por disparos de arma de fogo que lhe causaram lesões corporais descritas no boletim de esclarecimento de folha 115 no laudo traumatológico, as folhas 160. Respondam que sim. A tese do meu cliente seria que não, mas possivelmente a defesa, analisando, pode contrariar a tese, inclusive do cliente. Respondam que sim, que houve disparo, pois existem elementos dos autos que trazem isso como indício de prova. B. O réu Leandro Felipe da Silva Santiago foi o autor dos disparos de arma de fogo desferidos na vítima Lamartine Miguel da Silva. Respondam que sim. Assim agindo, o réu deu início à execução de um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, a ação séria que lhe segurou. Aí, doutor, Vossa Excelência, na sua fala, pediu que respondessem que não. É isso. E é óbvio que não. Pois Leandro, ele não deu início à execução do crime de homicídio. Certo? Você respondeu que não. O jurado absolve o réu. A letra C. Aí, suspende aqui, se Vossas Excelências responderem que não. E aí tiram o encargo de suas consciências. Vai o processo para a Excelentíssima Juíza julgar outro fato que não é de competência do juiz, que não é crime doloso contra a vida. Aí já não é mais com você, é com a doutora. Em relação a Clepson, aí de fato vocês vão dizer na letra A, na madrugada do dia 1/6, em via pública no Alto do Caturité, na cidade de Passira, a vítima Lamartine Miguel da Silva foi atingida por golpes de punhal no braço e no abdômen que lhe causaram lesões corporais descritas no boletim de esclarecimento de folha 115 e laudo traumatológico, folha 160. Sim, ele mesmo confessou. O réu Clepson Torres foi autor dos golpes de punhal desferidos na vítima Lamartine. Sim, ele confessou.
Assim agindo, o réu deu início à execução de um crime de homicídio que só não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, ou seja, a ação da vítima que o imobilizou. Aqui não. E a letra D, o jurado absolve o réu, sim. É simples. É em conformidade com a tese esposada no mesmo Ministério Público. É em consonância com a prova dos autos. Vai harmonicamente com a tese da defesa. E é o que vocês fazem para fazer justiça. Para quando saírem daqui, serem perguntados nas suas casas, o que é que vocês estavam fazendo? Eu estava na casa de justiça, fazendo justiça. Vocês hoje estão como os sábios que alguém queria pegar ele porque queria. Uma mentira, um erro, e aí pegou um passarinho, botou na mão e disse para o sábio: você sabe de tudo? O passarinho que está dentro da minha mão, ele está vivo ou está morto? E aí o sábio, obviamente, com seu tirocínio, com a sua experiência, sabia que se ele dissesse que estava vivo, ele apertava o passarinho morria. Se ele dissesse que estava morto, ele iria abrir a mão e o passarinho ia voar. E aí o sábio disse simplesmente: a vida desse passarinho está na sua mão. E é isso que eu digo para vocês: a vida dos réus hoje estão na mão de vocês. Porque a minha hesitação com relação ao flash seria tudo sim, não? Porque a gente já pensaria sobre já pelo conselho de sentença, porque se responder não terceiro, aí fica para mim já ali espaço. Aí vocês respondem tudo sim. Tudo sim com relação ao flash. Então eu agradeço a Vossa Excelência, agradeço a parte da Vossa Excelência, mais uma vez sendo perspicaz. Por isso que eu digo, um Golias desse é complicado para a gente, né? Esses embates. Se a verdade não está sempre com os clientes, eu digo para vocês: Esqueça do que está aqui, mandou o livro. muito obrigado, senhoras e senhores.